Olá, boa tarde, paz do Senhor. Hoje domingo, dia 14 de março de 2021. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida e tenha misericórdia de você, da tua casa, da tua família, dos teus queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus por todos aqui que estamos em comunhão, virtual, mas em comunhão, a plenitude do Senhor, né? E eu escrevi outro dia sobre isso, né? Eu falei assim, distantes que estão próximos e próximos que estão distantes, né? Exatamente, porque a proximidade física nem sempre expressa a proximidade espiritual, né? De comunhão, de louvor, de gratidão. Então, glória a Deus, que você seja abençoado em nome de Jesus. Oi, Sônia, tudo bem? Beijo aí para você, para todo mundo aí de Vinhedo. Deus abençoe a todos vocês. Toninho, seu Osvaldo, Tati, familiares, a graça e a presença do Senhor esteja sobre a tua vida, tua casa, tua família, Dona Nadir, seu Toninho, seu João, Dona Dária, também os meus pais, meus tios, minhas tias, netos, filhos, genros, noras. O Senhor esteja sobre cada um de vocês, em nome de Jesus, abençoando, guardando, protegendo, em nome de Jesus. Nós estamos orando, né, pela nossa nação, pelo nosso país. A situação não é fácil, as questões de assistência de saúde, né, está sim numa situação dificílima, e aquilo que eu falo, né, não é a questão da pandemia em si, não que a pandemia também não tenha essa situação toda, mas a questão é a estrutura de um país que não fez a lição de casa, né, em relação à assistência de saúde, em relação a hospitais, profissionais, equipamentos, e olha que o Brasil, né, teve um ano para se preparar, um ano para se preparar com as escolas, um ano para se preparar com os hospitais, com os profissionais de saúde, né? Prefeitos e governadores lutaram para que tirassem a autoridade do governo federal em relação ao cuidado com a pandemia, né? O governo federal só ficou com uma responsabilidade, mandar dinheiro, mas os governos estaduais e municipais é que ficaram com a gestão de tudo isso. E olha o que aconteceu, né? E veja só em que situação nós estamos. Mas do outro lado, nós temos um Senhor todo maravilhoso, abençoador, misericordioso, compassivo, e nós vamos orar e vamos clamar em nome de Jesus, certo? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Estamos lendo a palavra do Senhor e hoje Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, estamos lendo, pensando sobre Jesus e a tradição dos anciãos, né? E o que contamina o homem. E eu quero ler ainda Marcos capítulo 7, que é o texto paralelo de Mateus capítulo 15. E eu quero ler Marcos capítulo 7, só para falar alguns detalhes. Então está escrito aqui em Marcos capítulo 7, que diz assim: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal. Interpelaram-no os fariseus e os escribas, porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição, pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se o homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então, aqui, mais uma vez, o Senhor Jesus é interpelado pelos fariseus e os escribas. E eu já falei para você, né? Escriba é aquele que compila, é aquele que tem a arte da escrita, né? E esses copistas, né? Que vem desde a época de Esdras, mais ou menos 600, 500 anos antes de Cristo, eram pessoas que tinham a arte da escrita, né? Eram copistas. Eles pegavam a lei do Senhor e iam passando de geração em geração. E vamos dizer assim, elegiam pessoas capazes, homens, para copiar a lei do Senhor. E porque copiavam, muitos deles também interpretavam. Daí vir, né, a partir desse copista, desse compilador da palavra de Deus, vir a figura do mestre. Então o mestre quem era? Era aquele que na falta do templo se reunia com algumas pessoas, né, num lugar, num ambiente propício para isso, chamado sinagoga, e essa sinagoga era o ponto de encontro do povo de Deus em vários locais pelo mundo, né, a partir da invasão dos babilônios e dos assírios. O templo foi destruído. Então, o que fazer para conservar a língua, a tradição e a lei do Senhor? E os 613 estatutos de Moisés. O que fazer? Então, alguém se levantou e falou: olha, nós precisamos buscar a palavra de Deus para nós nos fortalecermos e as gerações vindouras também. Então, assim começou a figura do mestre, do rabino, né? Então, isso foi de uma importância tão grande que quando a gente começou a ler os evangelhos, lembra do Novo Testamento, eu falei para você que a sinagoga foi tão importante que você tinha na sinagoga de Alexandria, do lado africano, e a sinagoga da Antioquia, vamos chamar assim, do lado europeu, né, que tiveram no seu tempo, logo em seguida a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, tiveram um papel preponderante. Por quê? Porque os primeiros escritos de Mateus foram distribuídos nessas sinagogas, e a partir dessas sinagogas foram reproduzidas para outros lugares. Então você perceba o quanto era importante, o quanto até os dias de hoje a sinagoga é importante no que diz respeito à leitura da palavra, ao estudo da palavra de Deus, com certeza. E com o passar do tempo, esses escribas, agora chamados rabinos, ou na sua, vamos dizer assim, na sua reunião, né, dessa atividade profissional, chamavam-se fariseus. Fariseus nada mais é daquilo que eu poderia chamar hoje de uma associação, de um sindicato, vamos dizer assim, né, onde estavam todos os escribas e pessoas que comentavam a palavra de Deus e ensinavam a palavra de Deus, né? Então você tem o grupo dos fariseus, que eram sempre as pessoas que mais interpelavam Jesus durante o ministério de Jesus. Por quê? Porque eles conferiam
eles conferiam não apenas na leitura ou na obediência da lei de Moisés, como em toda a tradição e todo o Antigo Testamento, que eles chamam de Torá. O que é a Torá? A Torá é o Antigo Testamento, né? E também conferiam, né, através do Talmud. O que é o Talmud? O Talmud são as palavras de Deus interpretadas. Então tem o Talmud. E o Talmud tem vários volumes, vários fascículos. Por quê? Porque são rabinos de proeminência que comentam a palavra de Deus. Então você tinha no grupo dos fariseus essa consistência, essa constituição. Então era ruim? Não era ruim. O que eu percebo que às vezes a gente ouve as pessoas falarem, pregarem, ministrarem, é que ser fariseu era uma coisa ruim. E o fariseu em si, o ofício da compilação, né, de serem copistas da palavra de Deus, não é ruim. Haja vista que Jesus era visto como rabino. Em nenhum momento você percebe Jesus falando qualquer coisa contrária ao ofício em si, não é isso. A questão toda era porque a tradição, aqui está a lei do Senhor, né? Aqui está vamos chamar a Torá, né? Que são os 5 livros de Moisés, mais todo o Antigo Testamento, que são os 17 livros históricos, 5 livros poéticos, 5 livros dos profetas maiores, 12 livros dos profetas menores. Então compõe, né, uma biblioteca, vamos chamar assim, que é chamada Antigo Testamento, de 39 livros. Então era ruim? Não era ruim. Não é isso que Jesus está falando. Mas Jesus está falando sobre a tradição de maneira negativa. E eu falei para você hoje de manhã, a tradição em si, ela também não é ruim. Aí eu dei exemplo para você do casamento. Por exemplo, a tradição do casamento, né? Por que a tradição do casamento? Porque a tradição do casamento, ela não está prevista na palavra de Deus. Você não lê em nenhum lugar, olha, que vem o noivo, né? Primeiro entra os padrinhos, entra o noivo, né? O noivo entra com, se possível for, com a senhora sua mãe, e ele vai até o altar lá, o palanque, o palco, né? E ali ele deixa a sua mãe ali e volta alguns passos para trás, esperando à beira do caminho a noiva, e aí entra a noiva, se possível for, com o Senhor seu pai, e aquela coisa, toda essa liturgia do casamento, ela não está prevista na palavra, em nenhum momento. Mas simbolicamente, ela está, né, expressa nesse ato em vários textos da palavra do Senhor. Jesus o noivo, a igreja noiva, que Jesus estará vindo buscar a sua noiva e se encontrarão num primeiro momento no céu, ou seja, ao meio-fio, né? O Senhor Jesus não pisará com a planta dos seus pés na terra num primeiro momento. A igreja vai se encontrar com ele, que é exatamente a figura da noiva se encontrando à beira do caminho com o noivo, não é? Então você tem toda uma simbologia, tudo que significa. A mãe a mãe deixar o seu noivo, o seu filho à beira do caminho, significa que o filho está como que dizendo simbolicamente, estou saindo dessa família, porque a Bíblia fala, deixará o homem, pai e mãe. Então eu estou saindo dessa família. Por alguns instantes eu fiquei sem cobertura, sem a proteção familiar, a proteção da comunhão. Não é assim? E aí, a noiva que está entrando com seu pai é exatamente a mesma coisa. Então, o pai leva a noiva, entrega para o noivo e, entre aspas, simbolicamente falando, ambos ficam sem a cobertura. Por quê? Porque a mãe do noivo deixou ele à beira do altar, à beira do caminho.
exatamente a mesma coisa, o pai da noiva deixa a noiva à beira do caminho. Então aí os dois se encontram, vão até diante do pastor e ali é celebrado o casamento e aí é celebrado a nova, vamos dizer assim, inaugurada uma nova comunhão. Em outras palavras, uma nova cobertura familiar, onde o noivo, agora marido, e a noiva, agora esposa, viverão uma nova etapa. Então eu estou falando tudo isso para você porque é uma tradição boa, é maravilhosa, ela tem muito a dizer, ela tem muito a falar sobre a palavra de Deus, né? Porque Jesus fala, não vos deixarei sós. Né? Então aonde quer que eu esteja, aonde quer que eu esteja, vocês também estarão comigo. Então é toda uma simbologia maravilhosa que o casamento, essa atitude, esses símbolos expressam tudo isso. Então Jesus não está falando contra isso. E qual é a razão da discussão de Jesus com os escribas? Por quê? Porque Jesus chega num dado momento, os seus discípulos vão se alimentar e não lavam as mãos. Pronto. Eles começaram a pegar no pé. Está aqui em Mateus capítulo 15 e agora Marcos capítulo 7, que nós lemos agora há pouco. Então eles ficaram, olha, onde já se viu, os seus discípulos não observam a tradição, nem os costumes, né? Porque a tradição era tão forte quanto a própria palavra do Senhor. Mas a questão e o perigo estava em a tradição ficar acima da palavra de Deus. A tradição ficar mais importante. E nós sabemos muito bem o que significa isso hoje, né? Por quê? Porque esse perigo, essa linha tênue, ela sempre se expressa porque nós somos pessoas, o gênero humano no geral é extremista, tem ação pendular, ou bem é uma coisa ou bem é outra coisa. Então Jesus, eles indagam a Jesus a respeito disso e cobram de Jesus uma resposta. E Jesus lhes dá uma resposta da seguinte maneira, com uma outra indagação. Olha, vocês estão olhando a questão do simples lavar a mão. Agora, e vocês? Quando a Bíblia fala, né, que é um mandamento com promessa, honra teu pai e a tua mãe, para que os seus dias se prolonguem na face da terra. É a primeira, né, é o primeiro mandamento com bênção, com promessa, como diz a palavra. Então, honra o teu pai. Eu expliquei para você que honrar é mais do que obedecer. Obedecer é justiça, é obrigação. É cumprimento de lei, é cumprimento de palavra. Honrar é um nível acima. Né? É aquilo que eu expliquei para você pela manhã. Então, ele estava falando, vocês permitem, claro, por causa da questão financeira. Vocês ensinam, até apoiam e alimentam uma atitude da tradição judaica em geral, que é o quê? Olha, pai e mãe, ao invés de eu amparar o senhor e a senhora, eu não posso, por quê? Porque eu tenho que entregar as minhas ofertas alçadas no templo. E com essa justificativa e com essa explicação, muitos daqueles que deveriam amparar pai e mãe, porque isso significa honrar pai e mãe, não amparavam. E os fariseus e os oficiais do templo e os sacerdotes faziam vista grossa. Por quê? Porque essas pessoas, entre aspas, se justificavam falando que estavam entregando no templo aquele valor que deveria amparar o pai e a mãe. Aí Jesus, comparando, fala, vocês, por exemplo, observam essa tradição e ficam aí batendo no peito, falando um monte de coisa, porque vocês deixam de honrar pai e mãe, e olha que é um mandamento com promessa, ou seja, o que significa mandamento com promessa? Que o cumprimento do mandamento me leva a uma condição. No caso aqui, como diz o português clássico bíblico,
longura de dias, né? Ou seja, eu terei longevidade porque eu honro meu pai e minha mãe. Mas o contrário está intimamente ligado à não posição. Qual é? A morte. Por isso que Jesus fala aqui em Mateus capítulo 15, versículo 3, ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Ou seja, o que Jesus está falando? Jesus está falando do resultado da não observância daquele mandamento. O não honrar pai e mãe me levará à morte. Se honrar pai e mãe me levará à longevidade, o não honrar pai e mãe me levará a uma morte mais precoce. Está escrito aqui. Não sou eu, está escrito. Exatamente o que acontece, por exemplo, com os filhos de Eli, Ófni e Finéias. Porque a Bíblia diz que porque eles não observaram nem a lei do Senhor e nem a tradição sacerdotal do seu pai, o que aconteceu? Nunca mais houve homem de avançada idade na sua família, porque todos morreram antes da hora. Está escrito aqui. Não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus que está confirmando. E daí nós entendemos que uma das razões que Paulo diz, né, examine-se o homem a si mesmo e coma e beba para a sua própria justificação, se referindo à ceia. Porque depois ele diz assim: não são poucos os que dormem e os que estão enfermos. Dormir, na palavra de Deus, para aquele que é servo de Deus, é morrer, né? Então, não são poucos os que morrem antes da hora. Obviamente, fazendo alusão a esse mandamento e a outros mandamentos também. Então, o que Jesus está falando? Veja só em que nível vocês chegaram. A tradição, porque a pessoa diz, entre aspas, que está levando os seus valores para o templo, então ela está perdoada? Sim. Segundo a tradição de vocês, sim. Segundo a lei de Deus, não. Então o que Jesus está falando não é contra a tradição. Ele está apenas colocando os valores. A tradição, ela é importante? Ela é importante. Eu até escrevi aqui. A tradição é importante quando ela está alinhada com os valores de Deus, ou os valores propostos de Deus. E a tradição não é saudável quando ela colide com os valores de Deus, tá? Então, como entender isso? Por quê? Ora, a tradição ela é boa e Jesus observa algumas tradições. Nós já lemos a respeito durante o livro de Mateus, capítulo 6, por exemplo, capítulo 5. Nós vimos algumas tradições que era tradição. Mas o Senhor Jesus observa, pontua, destaca e explica. A questão não era a tradição em si. A questão era de como eu me utilizava da tradição. Então, por exemplo, a tradição ensinava que comer carne de porco, por exemplo, a tradição diz que é pecado. Aí nós vamos à lei em si. Quando o Senhor, Deus ordenou essa dieta. Ora, essa dieta foi ordenada diante do ambiente que faltava uma higiene, né, de nível considerável, faltava um clima favorável, porque você está falando de um povo que estava numa região desértica, que, ora, né, você tem uma temperatura de 40, 45 graus, com, às vezes, como é que fala? Eu esqueci o nome agora, mas uma sensação térmica de 50 graus, e depois você, à noite, quando chega a noite e a madrugada, vai a 5 graus, a 8 graus. Então você tem uma amplitude térmica muito grande.
se alimentar de um animal que naquela época era um animal que tinha uma carne consistente, se alimentava de resto, você não sabia, você não, o povo na época não sabia de qual alimento esse animal havia comido, qual era a origem desse alimento. É lógico que por uma questão de saúde, né, por exemplo, então é vedada no alimento, na dieta, a carne de porco. Daí, transformar isso em um ritual cerimonial, de uma atitude cerimonial, passando por gerações e gerações, já é discutível. Por exemplo, todos os homens que pegavam em arma de guerra, e diz a Bíblia que naquela época eram 600 mil homens, eles tinham que carregar na bagagem deles uma varinha. Por que tinha que carregar uma varinha? Porque no momento que a Bíblia fala poeticamente, né? A Bíblia é educadíssima. Então ela fala assim, no momento que a pessoa tinha que aliviar o ventre, obviamente faltava instrumentos para a pessoa. Então ela tinha que levar a varinha, né? Aliviava o ventre, pegava a varinha, cavava a terra e cobria, que nem um gatinho faz, cobria aquela necessidade fisiológica, né? Cobria para que houvesse o quê? Houvesse higiene e não tivesse nenhuma infecção e nada daquilo por causa de higiene. Agora, já pensou se hoje alguém vai ficar... Por quê? Porque era um momento daquela circunstância, daquela geração. Então, o homem de Deus, o servo de Deus, ele precisa aprender e desenvolver o seu discernimento. Por quê? Porque há tradições realmente, como eu dei exemplo para você agora há pouco do casamento, que são maravilhosos, nos levam, alinham com os propósitos de Deus, né? Então essas tradições, elas são saudáveis, elas precisam ser até comemoradas, celebradas, ensinadas, com certeza. E outras não, porque as gerações elas vão mudando, as culturas vão mudando. Agora eu não posso pegar uma tradição e colocar ela no mesmo nível de uma lei do Senhor, porque isso não é saudável e, desculpe falar assim, isso pode até levar a pessoa a querer na tradição a mesma consistência, o mesmo valor espiritual que tem na lei do Senhor, e não vai conseguir. Por exemplo, nós temos uma tradição na igreja hoje em dia. Olha, a pessoa vai chegar lá na igreja, então o culto começa às 18 horas. Então ela chega um pouquinho antes, ela se senta, daqui a pouco alguém começa o culto, e aí depois vem alguma música de louvor, de adoração e tal, e umas igrejas cantam duas músicas, 3 músicas, e depois vem os avisos, depois vem a ministração da palavra, enfim. Cada lugar tem a sua tradição, vamos chamar assim. Isso é importante, é saudável? Com certeza. Mas a obra de Deus, a palavra de Deus, ela não está completamente expressada por causa disso. Ela não está expressa por exatamente essa atividade. Mas é uma coisa saudável? É, se possível é. Agora, existem pessoas que se não tiver aquilo, o culto não aconteceu. E aí é grave. Por quê? Porque o culto não é exatamente isso. Não é essa liturgia que vai expressar exatamente aquilo que é vontade de Deus, o propósito de Deus na vida daquela pessoa. É apenas um ato, uma atitude, um hábito, uma tradição natural, saudável, mas isso em si mesma não significa nada. Então, a tradição ela pode ser boa, ela pode ser ruim. Depende do discernimento da pessoa. E por que eu estou falando tanto assim? Porque nós percebemos algumas tradições, hoje em dia, por exemplo, que deixam a gente pensando a respeito. Por exemplo,
a coisa da rosa vermelha, a questão do sal grosso, né? A folha de arruda, e não sei, alguns símbolos chamados símbolos proféticos, que você, ninguém está falando aqui para não fazer, ou ninguém está falando que é mais saudável ou menos saudável, depende da pessoa, depende daquilo, da linha de raciocínio que aquela pessoa está vivendo, de quem está conduzindo todas as coisas. Por quê? Porque existem, e eu percebo que em algumas pessoas isso parece como uma questão mística, né? Se eu não levar aquele objeto, se eu não adquirir aquela peça, eu não terei a bênção do Senhor. Agora, desde quando na palavra de Deus fala que para ter a bênção de Deus eu preciso ter tais e tais peças, tais e tais objetos? Agora, a simbologia, ela pode ser cultivada, ensinada? Com certeza, desde que seja apenas uma simbologia. Então, nós precisamos trabalhar isso para a nossa maturidade espiritual. Porque se em algum momento isso for necessário, talvez agora não seja tanto. Cabe a mim entender como isso deve ser elaborado, processado no meu interior e na minha relação com Deus. Porque senão eu posso pegar qualquer coisa e achar que aquilo é algo a ser observado, e se eu não tiver aquilo, eu não terei a bênção do Senhor. Agora, desde quando Jesus, né, passa durante todo o seu ministério ministrando a palavra, exaltando e glorificando o nome do Pai, obedecendo ao Pai, obediência que o levou à morte, e depois ele tem a vitória, né? Vencida foi a morte pela vida, ele vence a morte, ressuscita ao terceiro dia, fala que estará conosco todos os dias da nossa vida, fala que ele vai para o Pai nos preparar lugar, mas ele voltará e nos buscará. Ele deixa como penhor da salvação, penhora, ou seja, algo mais excelente do que eu. Ele deixa como penhora o Espírito Santo na minha vida, porque o Espírito Santo é o penhor da minha salvação, como diz lá em Efésios. Então tem toda essa obra maravilhosa de Jesus, que depois, se eu não tiver um símbolo, objeto ou uma peça, eu não terei a plenitude do Senhor por causa da a não observação ou o não adquirir aquela peça? Será? É exatamente isso que significa a palavra de Deus? Então por que eu estou falando isso tudo para você? Para que nós possamos entender. Veja só o que Gálatas capítulo 1, versículo 14 diz. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. É Paulo falando dele, que ele falava, eu avantajava-me, ou seja, eu contava vantagem, porque mesmo sendo novo, eu fazia parte do Sinédrio. O que era o Sinédrio? Já expliquei para você, né? É como se fosse o congresso dos nossos dias aqui no Brasil. Quem são os componentes do congresso? Os componentes do congresso são a Casa do Senado, né? E a Câmara de Deputados. Juntando a Câmara de Deputados mais o Senado Federal, né? Então você tem o quê? Você tem o Congresso Nacional. O Sinédrio era a reunião dos fariseus mais os saduceus. Os fariseus mais os saduceus compunham o Sinédrio, que eram, para não dizer 100%, na quase totalidade, era composto de anciãos, pessoas experimentadas na vida e na palavra de Deus. Pelo menos deveria ser assim. E Paulo conta a vantagem, ele diz aqui em Gálatas 1, versículo 14, por quê? Porque mesmo ele sendo jovem,
ele já fazia parte do Sinédrio. Tal era a sua excelência, tal era a sua proeminência, a sua capacidade como líder, como homem conhecedor, experimentado na palavra de Deus. Mas ele diz assim: avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Então essa tradição, num dado momento, para Saulo, né, ainda Saulo, foi muito importante? Foi. Mas com o passar do tempo, ele ficou tão fechado naquela tradição que ele não percebeu quem era Jesus. E ele passou a perseguir e consentir na morte de cristãos, porque esses cristãos declaravam que Jesus era filho de Deus. E Saulo perseguia os cristãos por causa disso. Então, ele está falando que a tradição aqui, e até o momento, foi boa. Depois, se excedeu. Porque se não fosse Atos 9, quando Paulo, né, tem um encontro com Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? Ali, Paulo entende que a sua tradição foi além da conta. O seu costume, o seu hábito, aprendido dos seus pais, começou a ser o quê? Um empecilho. Olha só o que diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Ou seja, o Pedro está explicando: olha, fiquem sabendo que vocês não foram resgatados com prata e ouro, né? Conforme os seus pais deixaram para vocês como cultura, como tradição e como hábito. Não, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então é Pedro falando exatamente isso. Olha, fiquem sabendo que não foi objetos, não foi um valor, né, humano, material, que os resgatou. Não obstante, os seus pais terem derramado sobre vocês um legado importante. Em outras palavras, é isso. Mas quem vos resgatou foi o sangue do Cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Ou seja, quem resgatou vocês é mais do que qualquer tradição, objeto, símbolo, qualquer prática humana. Quem resgatou vocês foi Jesus Cristo. Não é? Então isso é muito importante, porque nós temos que discernir. A Bíblia fala em Romanos capítulo 12 que o culto racional é o culto perfeito, porque é o culto onde eu tenho consciência do porquê eu estou ali. E quais as práticas, minhas práticas, que me levarão a alinhar com os propósitos de Deus. Então, o cantar em si, o louvor em si, se não tiver o propósito de adorar a Deus, não é louvor, não tem necessidade. Por quê? Porque será apenas um preenchimento de agenda, de regra. Como a minha oração, a tua oração, como as nossas práticas, a própria leitura da palavra, tem que ser algo de sentimento. Eu leio e ministro e falo e ensino porque está no meu coração. E assim seja sobre a tua vida em tudo que você faz em relação às coisas de Deus. Então, o que nós precisamos aprender é discernir, porque tudo aquilo que não me levará ao propósito inicial, vamos dizer assim, fundamental de Deus, ele não é saudável. Veja só o que diz a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 2. A impressão que dá, por isso que eu falo que Paulo foi um dos maiores filósofos que a humanidade conheceu. Por quê? Falando não do Paulo
servo de Deus e tudo, mas a maneira com que ele lida com as palavras e como ele consegue verbalizar o que ele está pensando. Veja só, Colossenses 2, versículos 6 a 9. Isso aqui é uma preciosidade, é um tesouro, né, didático e de um literato como Paulo. Veja só, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Ou seja, o que Paulo está falando? Paulo está falando o seguinte, olha, que vocês precisam fazer exatamente como vocês receberam de Cristo. Porque como vocês receberam de Cristo, eu também recebi. E eu instruí vocês. Então não era apenas a palavra literal, mas a tradição, os ensinos, a instrução de Paulo. Veja só, crescendo em ações de graças, cuidado, que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Aí você vai falar, meu Deus, que paradoxo. Ora ele fala para seguir os costumes e a tradição, né? Conforme vocês foram instruídos por mim. O próprio Paulo está falando. Em segundo lugar, cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não seguindo a Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, nós temos que copiar e imitar Paulo porque ele imita Jesus Cristo, que por sua vez é a manifestação plena, perfeita, eterna da divindade, ou seja, as três pessoas da Trindade se manifestam e se manifestaram em Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo esvaziou-se de si próprio, mas a Trindade se manifestou através dele. Então, nas suas práticas, vamos dizer assim, na sua tradição, Paulo se ancorou. E ele diz que deveriam imitá-lo como ele imitava a Cristo. Essa é uma boa tradição. Por quê? Levam os propósitos de Deus. Mas depois ele fala, cuidado, que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Mas existe uma tradição que é humana. Talvez quem pensasse ou quem pensou nessa tradição, talvez a intenção tenha sido boa, naquele momento, naquela circunstância, naquele ambiente. Mas fora daquilo, aquilo passou a ser o quê? Passou a ser empecilho, porque estava conflitando com a obra de Deus, conflitando com a palavra e o poder de Deus. Então, Paulo está falando dessa capacidade de discernimento. Diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 a 2. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Depois, segundo Tessalonicenses 2,15, diz assim: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ou seja porque eu me ensinei, porque eu falei, seja por epístola, porque a epístola, as cartas de Paulo, tinha a consistência, a constituição de escritura, segundo o apóstolo Pedro. É o apóstolo Pedro quem chama as cartas de Paulo de escritura. Diz assim, segundo Tessalonicenses 3, versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não seguindo a tradição que de nós recebestes. Então, toda e qualquer tradição que me levará aos propósitos de Deus na minha vida são maravilhosos, saudáveis, não tem nenhum problema. Qualquer outra tradição que na minha mente, que serve ao Senhor, vai conflitar com as coisas de Deus,
eu não devo praticar, porque se eu assim o fizer, eu estarei não apenas conflitando com a palavra de Deus, mas eu estarei me violentando. Então, nós precisamos aprender com Jesus Cristo. Por quê? Porque ele diz lá, segundo a indagação dos fariseus, vocês pecam porque estão comendo sem lavar as mãos? Com certeza Jesus lavava as mãos. Com certeza em nenhum momento na palavra de Deus fala que Jesus tomou alguma atitude que violentasse, né, as tradições da vida em comunidade. Com certeza não. A questão não era essa, que Jesus pontua muito bem. A questão é quando eu coloco essas práticas acima da palavra de Deus. Então, eu estou incorrendo a um risco, porque a palavra em Mateus diz o seguinte, que a planta que Deus planta, essa será conservada. A planta que os homens plantam, essa será arrancada. Então, a palavra que Deus estabelece, ela com certeza, ela permanecerá para sempre. A palavra que é humana, ou seja, tradições, posturas humanas, essas não se conservarão. Por quê? Porque não tem força de eternidade. A palavra de Deus, ela tem força, poder, autoridade de eternidade, e ela nunca vai passar. E nós, servos de Deus, temos que pontuar e pensar e refletir a respeito. Porque hoje em dia se faz muitas coisas. Paulo chama isso de lendas, né? De lendas e vãs sutilezas, plantadas por homens, mas que não tem consistência alguma, não tem força de piedade, força de alterar e transformar uma pessoa. Mas a palavra de Deus sim, porque a palavra de Deus diz, já estáis limpos pela palavra que vos tenho ensinado. Não é? Então é exatamente a diferença. É um tema maravilhoso para se pensar, mas é muito profundo, porque nós vivemos tempos assim de muita tradição, muitas posturas, muitas práticas que não dizem respeito a nada que vem da parte de Deus. Cabe a nós resolvermos e cabe a nós entendermos tudo isso. Vamos orar? Colocar diante do Senhor nossa casa, nossa família. Eu estou orando também pela vida do Marco, né? Ele é de Sorriso, no Mato Grosso. Ele, suas filhas, sua esposa, ele está com Covid-19, já está numa reinfecção e a situação está delicada, e nós estamos orando pelo Marco. E com ele, todos que nós estamos orando esses dias, o tio Nelson e todos os outros, a dona Maria Helena, mãe da Tati, lá da terra da Sônia, né, de Vinhedo, e todos os outros que nós temos orado, clamado, os familiares da Eva, os nossos familiares, né, aqueles que ainda não passaram, aqueles que estão passando, né, por essa situação, né, e nós estamos clamando em nome de Jesus para que o Senhor tenha misericórdia, o Senhor derrame da sua graça, da sua glória, do seu poder. Por isso nós vamos orar, colocar diante do Senhor nossa casa, nossa família, nossos queridos, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos cada servo teu e serva tua que está aqui. E nós te clamamos para que o Senhor nos amadureça na tua palavra, no discernimento, na sabedoria que vem do alto, vem do Espírito Santo, um conhecimento, atitudes, palavras que levam à comunhão, à edificação e aos propósitos do Senhor na nossa vida e através de nós, na vida daqueles que nós amamos, que estão ao nosso redor. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. E liberta-nos, Senhor, se em algum momento nós temos priorizado práticas e tradições, mas que em si mesmas são vazias, porque em si mesmas não dizem respeito aos propósitos de Deus, são apenas atitudes, são práticas robóticas, autômatas,
né, robotizadas que não nos levam ao culto, ao louvor, à adoração, ao desenvolvimento da nossa relação contigo. Por isso, Senhor, trabalha isso. Filtra com os nossos sentimentos, que nós possamos ser exortados, edificados, consolados e ensinados pelo Senhor. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, nós te clamamos pelos nossos queridos que estão aqui, nossos familiares, como eu estou orando pelo Marco, lá de Sorriso, Mato Grosso. Ó Deus, em nome de Jesus, tua graça, tua glória se derramando, tocando na sua vida, suas vias aéreas, vias respiratórias, pulmões, taxas, ó Deus, tudo que seja necessário para que ele seja curado, liberto dessa infecção, dessa pandemia, e nós te clamamos e declaramos o poder da vida, o poder da saúde sobre a vida do Marco e também sobre a vida de todos que estão aqui conosco, os nossos familiares, para que o Senhor proteja, para que o Senhor guarde, para que o Senhor derrame do teu poder, da tua graça, do teu mover de vida, e nós daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória, nossos pais, nossos idosos, nossos tios, netos, sobrinhos, filhos, marido, esposa, derrama-te, ó Deus, curando, visitando, guardando, protegendo, preservando, suprindo com vida, e nós daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Artérias, veias, coração, fígado, rins, pulmões, derrama-te, ó Deus, pâncreas, olhos, ouvidos, recebam a vida, recebam a graça, o poder, o mover, a plenitude do Senhor, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, ó Deus, derrama-te sobre o nosso país, sobre o nosso Brasil. Senhor, tem misericórdia. São tantas as negligências, desde o gestor público, até mesmo na nossa sociedade, pessoas que se reuniram, que disseminaram a pandemia por irresponsabilidade, por negligência, por infantilidade. E, Senhor, nós estamos onde estamos. Por quê, Senhor? Porque nós precisamos do Senhor, da tua misericórdia, da tua compaixão, da tua cura, da tua saúde, se derramando, ó Deus, sobre os nossos lares, as nossas famílias, o nosso povo brasileiro, aqueles que estão nos hospitais, nas filas de hospitais. Ora falta leito, ora falta profissional, ora falta balão de oxigênio, ora falta equipamento. Senhor, tem misericórdia. Derrama-te sobre o nosso povo, tem misericórdia. São tantas famílias, milhares e milhares e milhares de famílias enlutadas, desesperadas, ó Deus, impotentes, diante de uma situação tão descontrolada. Senhor, tem misericórdia. Derrama-te, cura, visita, toca. Senhor, nós não somos como a Suíça, não temos os melhores equipamentos, a melhor condição financeira, não somos como os americanos que têm toda a estrutura, nós não somos como os ingleses, não somos como os alemães, mas, Senhor, nós somos do teu povo, nós representamos o teu reino e a tua glória aqui na terra. Senhor, nós estamos te clamando, derrama-te sobre o nosso país, tem misericórdia de nós, visita-nos com cura, com restauração, com vigor, fortalece-nos, toca, visita, restaura, ressuscita, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, perdoa-nos dos nossos pecados, como nação, como povo brasileiro, sara a nossa terra, liberta a nossa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, porque ninguém pode separar do amor de Deus em Jesus Cristo. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Deus abençoe, até amanhã às 10 horas da manhã. Estou de volta aqui e nós estaremos mais pensando na palavra de Deus, orando pela tua casa, pela tua família, e ao Senhor seja sempre dada toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo para todos. Deus abençoe. Fiquem na paz. Tchau, Cris. Deus abençoe.